Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome santo de Jesus, como autoridade deste lugar, eu apresento a minha esposa, Senhor, neste lugar, para que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, proclamar o Teu reino, proclamar a Tua palavra. Pai, que, Senhor, que haja ousadia, intrepidez, que o Senhor conduza ela, Pai, no maior, Pai, no maior temor e temor do Senhor, Pai, mas que ela possa ser surpreendida, que o Senhor possa falar poderosamente nela e em nós, Pai, para que nós possamos crescer 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se sentar. O pastor lembrou algo muito interessante, muito engraçado, né? Quando ele falou que ele, quando não era convertido, e quando ele chegava em casa, realmente os bichinhos, tudo ficava assustado. Mas era interessante que eu falava assim para os meus filhos, né? Principalmente para o Lucas, que era maiorzinho, eu falava assim, ó, dependendo de como o pai chegar, não falam nada. Fiquem quietinho. Deixa ele falar primeiro para depois vocês reagirem. Mas isso quando uma casa não tem um Senhor. Uma casa, quando ela não tem um Senhor, ela vive debaixo dessa opressão. E quando nós falamos aqui no altar da nossa casa, porque nós não nascemos num evangelho, nós somos convertidos com o tempo, né? E o nosso casamento foi restaurado pelo Senhor, a minha casa foi restaurada pelo Senhor. E nós temos esse grande exemplo mesmo de quando tínhamos um casamento sem o Senhor e um casamento com o Senhor, né? E o casamento sem o Senhor era um casamento onde nós vivíamos como que ameaçados o tempo todo, né? Com medo dentro da própria casa. Mas quando o Senhor entrou e mudou e transformou e restaurou, há uma liberdade total, há uma alegria quando o pai entra em casa. É uma alegria tremenda quando ele entra em casa, quando ele chega, quando ele sai para trabalhar, quando ele volta, há uma alegria porque o Senhor está nessa casa, né? E é o Senhor que faz toda a diferença na nossa casa. E isso foi algo realmente que marcou muito as nossas vidas. Nós crescemos nisso, né? Olhando aquilo e vivenciando aquilo que o Senhor fazia. Na medida, quanto mais nós nos aprofundávamos no Senhor, mais o Senhor ia restaurando a nossa casa, ia restaurando a nossa família. E hoje fez da nossa família uma casa sacerdotal. Uma casa de homens e mulheres de Deus, filhos adoradores, netos adoradores, nora adoradora, porque esse era o propósito do Senhor. Eu creio que esse é o propósito do Senhor para a sua casa também. É o propósito do Senhor para a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite. Quando eu cheguei hoje de manhã aqui para orar por um propósito, e o Senhor me falava essa palavra muito forte no meu coração. O Senhor falava Betânia, 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 Betânia. E eu fiquei com essa palavra no coração, e eu fui para casa, e o Senhor ministrou no meu coração essa palavra a respeito de Betânia, o lugar onde Jesus gostava de ficar. Um lugar onde Jesus gostava de estar. A Betânia, a cidade de Betânia, uma casa em Betânia, um lugar em Betânia, era um lugar onde Jesus descansava. Era um lugar onde Jesus gostava de estar, né? E eu quero compartilhar essa palavra, quero ler alguns versículos, alguns capítulos aqui, mas eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida o porquê que Jesus gostava de Betânia. Por que Jesus, ele andou em muitos lugares, ele operou muitos milagres, ele operou muitas curas, ele operou muitas libertações em Cafarnaum, ele operou em Jerusalém, ele operou em Belém, em muitos lugares Jesus andou operando sinais, prodígios e maravilhas. Mas Jesus, ele gostava de uma pequena cidade, de um pequeno lugar que se chamava Betânia. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você nessa noite. Ele vai chamar você para dentro dessa casa de Betânia. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu quero ficar nessa casa. Eu tenho prazer de estar nessa casa. Eu tenho motivos de estar nessa casa. Eu me alegro por estar nessa casa. A sua casa será esse lugar de Betânia. A sua casa será esse pedacinho do céu aonde Jesus entrava e encontrava descanso em Betânia. E eu quero ler e compartilhar com você nessa noite, amém? Fala para a pessoa que está do teu lado. O lugar onde Jesus amava ficar era em Betânia. Por isso que ele ama a sua casa. Amém?
Mateus capítulo 26, versículo 6. Mateus 26, 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. João capítulo 11. Pula um pouquinho aí para frente. João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Marcos 14, versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar-lhe aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia lhe traído, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Os principais dos sacerdotes
tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Nós vemos aqui que Jesus, ele foi e voltou muitas vezes em Betânia. Nós vimos aqui que Jesus, ele tinha algo naquele lugar. E Betânia, ele não foi o lugar onde Jesus operou mais milagres, mais cura. Foi como eu falei aqui, Jesus, ele, quando passou por Cafarnaum, ele fez muitos milagres, expulsou muitos demônios, libertou muitas pessoas. Quando ele passou por Jerusalém, quando ele passou ali por Belém, ali tinha os fariseus, ali tinha aqueles religiosos que estavam do lado de Jesus, mas nem sabia quem ele era, nem sabia quem era o Cristo que habitava em Jesus. E nós vemos que não era nesses lugares por onde ele operou tantos sinais, tantos prodígios, tanta maravilha, que era um lugar onde Jesus escolhia ficar. Mas era justamente em Betânia, um lugar, uma cidade pequena, um lugar onde o nome Betânia significa cidade de aflição, cidade de pessoas miseráveis, cidade de muitos improváveis, de muitas pessoas que tinham suas vidas condenadas já, muitas pessoas que tinham enfermidades. Por isso que Betânia significa cidade da aflição, porque naquele lugar havia muitos leprosos naquele lugar. E você sabe que a palavra fala que os leprosos, eles eram rejeitados pela sociedade. Eles eram um povo que ficavam separado, porque as pessoas rejeitavam os leprosos. E era justamente nessa cidade, nesse lugar, que Jesus gostava de ficar. Jesus era atraído para Betânia, né? Jesus tinha algo em Betânia. Jesus tinha algo que esse povo improvável. Jesus tinha algo que esse povo doente. Jesus tinha algo que esse povo que tinha algum tipo de enfermidade. Ele amava estar nesse lugar. Ele amava Betânia. Ele amava essa pequena cidade, mesmo cheia de aflição, mesmo dizendo que era uma cidade de pessoas doentes, de pessoas miseráveis. Mas Jesus, ele amava estar naquele lugar. Por isso que eu creio que hoje nós estamos aqui porque nós tivemos esse encontro com Jesus. Um dia o Senhor nos encontrou em Betânia. Um dia o Senhor nos encontrou em uma situação difícil, talvez, de bebida, de prostituição, fora da presença do Senhor. E nós fomos atraídos por Jesus e Jesus foi atraído por nós. E eu acredito que Jesus, ele tinha essa obra maravilhosa no seu coração. Ele tinha algo muito especial em Betânia. E por que ele tinha algo especial em Betânia? É sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Porque nós precisamos nos atentar com aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está nos direcionando, para o lugar aonde o Senhor está nos chamando, aquilo que nós estamos nos tornando no Senhor. E esse lugar de Betânia era um lugar onde você lê a palavra. Eu li apenas alguns versículos aqui, alguns capítulos, mas se você ler todos os capítulos e versículos, você vai ver que ali havia um ajuntamento de pessoas que foram curadas por Jesus. Ali havia um ajuntamento de pessoas que foram libertas por Jesus. Ali havia um ajuntamento de pessoas que eram gratas por aquilo que Jesus havia feito na vida deles. E por isso que Jesus, ele entrava naquele lugar, ele encontrou uma casa naquele lugar. Jesus, ele encontrou um lugar de refúgio em Betânia. Ele encontrou um lugar de repouso em Betânia, né? Porque para entrar numa casa, como nós lemos aqui, Jesus entrou na casa de Simão. Quem era Simão? Um leproso. Jesus entrou na casa de Simão, um homem que era leproso, doente, que tinha sido curado por ele. E Jesus entrou e assentou-se na mesa de Simão. Aí eu fico imaginando, eu falo, Deus, como Tu és maravilhoso, ter Jesus sentado na mesa, não tem coisa melhor. Jesus da nossa mesa, partindo o pão, compartilhando do alimento, compartilhando da palavra, compartilhando da presença dEle, não tem coisa melhor. E Jesus, ele encontrou esse lugar quando ele entrou na casa de Simão, independente se ele era leproso, independente da situação que ele se encontrava,
mas Jesus era atraído por aquela cidade, era atraído por algumas coisas que havia naquela cidade. Eu quero falar sobre algumas coisas que havia naquela cidade. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus, ele considerava um lugar de pessoas improváveis. Fala para a pessoa que está do teu lado, Betânia pode até ser um lugar de pessoas improváveis. Mas Deus usa os improváveis. E Deus quer te usar nessa noite. Amém? E Betânia significava lugar miserável, terra de muitas aflições. Ali ficavam isolados doentes, leprosos, rejeitados, abandonados pela sociedade. Um lugar de muita carência, um lugar de muito abandono. Mas era justamente esse lugar que Jesus amava ficar. Mas o que tinha lá em Betânia? Vamos lá para ver o que tinha em Betânia. Em Betânia, Jesus tinha amigos. Jesus encontrou os seus amigos verdadeiros em Betânia. Jesus encontrou uma casa de amigos. Jesus encontrou na casa de Lázaro, de Marta, de Maria e de Simão, amizade, relacionamento, intimidade, mesa. Jesus encontrou naquele lugar afinidade para dizer que eles eram seus amigos. Então Jesus, ele era atraído para Betânia pela amizade que ele havia encontrado na casa de Marta, de Lázaro e de Maria e de Simão também. Então, a outra coisa que atraía Jesus para Betânia é que os amigos de Jesus sempre preparavam um lugar para ele ficar. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a primeira coisa que Marta fez foi preparar uma ceia, uma mesa, um banquete para Jesus. A primeira coisa que Marta fez foi preparar um bom lugar para Jesus. Marta, ela estava ansiosa, andando para um lado para o outro. Ela estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas ela estava preocupada em servir o Mestre. Ela estava preocupada em preparar um bom alimento, uma boa ceia, uma boa mesa para Jesus. E esse carinho, esse cuidado dessa casa, desses amigos, fazia com que Jesus se sentisse confortável naquela casa. Fazia com que Jesus se sentisse bem naquela casa. E não era só por causa da comida física que havia naquele lugar, mas era a forma com que eles tratavam Jesus naquele lugar. Era a forma com que eles corriam para arrumar a mesa, arrumar a casa, ajeitar as coisas, preparar as coisas, porque Jesus estava lá dentro. Jesus estava entrando naquele lugar. Então eles procuravam preparar um lugar onde Jesus pudesse se assentar na mesa com eles. Onde Jesus poderia compartilhar um alimento com eles na mesa. Jesus tinha um bom relacionamento com essa família. Jesus, ele tinha um bom relacionamento com esses amigos. Jesus amava muito essa família. Por isso que a palavra fala que Jesus chamava Lázaro de amigo. Ele amava Marta, amava Maria, amava Simão e ele se sentia bem nessa casa. Por isso que ele gostava de ir para Betânia. Ele andava para lá, para cá, mas ele corria lá para Betânia. Ele entrava lá em Betânia. E a palavra de Deus fala que nós lemos aqui em João capítulo 11, 6 dias antes, João capítulo 12, 6 dias antes da sua morte, Jesus visita a casa de Marta, Maria e Lázaro novamente. Antes, a sua última visita, talvez foi a sua última visita, o último lugar por onde Jesus passou foi na casa dos seus amigos em Betânia. Esse lugar era um lugar preparado para que Jesus se sentisse bem. E outra coisa que eu acredito que atraía os olhos de Jesus, o coração de Jesus para aquele lugar, é que lá tinha um amigo que ele amava, um testemunho de ressurreição. Jesus amava Lázaro a ponto de ressuscitá-lo. E ali dentro daquela casa havia um grande testemunho. Ali dentro daquela casa fala que
Os fariseus, eles ficavam com raiva, queriam matar Lázaro. Por quê? Porque todos que entravam dentro da casa, quando ouvia e via Lázaro ressuscitado, se rendia ao Senhor Jesus, aceitava Jesus e cria em Jesus. Então aquela casa era uma casa de testemunho, aquela casa era uma casa de salvação, aquela casa era uma casa que até mesmo fariseus, saduceus, até mesmo aqueles que não criam em Jesus, até mesmo aqueles que perseguiam Jesus, até mesmo aqueles que falavam mal de Jesus, quando viam e olhavam para aquele grande testemunho de Lázaro vivo, eles criam que Jesus era poderoso para curar, libertar, ressuscitar e transformar. Então ali era uma casa de testemunho. Uma outra coisa é que lá em Betânia tinha Simão o leproso, como eu já falei sobre isso, né? Que também era o seu amigo, que ele também dizia ser seu amigo. E algo que eu tenho certeza plena e absoluta, que atraiu Jesus para a casa de Simão, foi a gratidão de Simão pelo milagre que ele viveu. A gratidão que havia no coração de Simão, a gratidão que havia no coração de Simão atraía Jesus. Porque nós queremos atrair Jesus com tanto de coisa, mas quando nós somos gratos ao Senhor, nós atraímos a presença de Deus para dentro da nossa casa. E eu acredito que lá em Betânia, esse amigo Simão, Jesus era atraído por ele por causa dessa graça da gratidão, por causa do coração de Simão ser grato, por ser liberto da lepra, por ser curado da lepra. Havia tanta gratidão no coração dele que isso atraía Jesus. Um coração grato sempre vai atrair Jesus. Alguém que é grato sempre vai atrair as bênçãos do Senhor para dentro da sua casa. Aquele que não é grato, ele não tem como atrair as bênçãos do Senhor, porque ele é ingrato até mesmo por aquilo que Jesus faz. Mas aquele que é grato, ele tem o favor de Deus. Aquele que é grato tem as bênçãos do céu, tem as janelas dos céus abertas sobre a sua casa, sobre a sua vida. E era uma das coisas que eu creio que atraía o coração de Jesus, era essa gratidão. E algo maravilhoso que em João 12 também tinha em Betânia, e que eu acredito que chamava a atenção de Jesus naquele lugar, dentro daquela casa, era saber que dentro daquele lugar tinha uma mulher adoradora. Tinha alguém que o adorou com tudo de melhor que ela tinha, de mais valor, mais valioso que ela tinha. Ela quebrou, lançou aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso chamava a atenção de Jesus, porque aquela mulher não estava preocupada com o que estavam falando dela. Aquela mulher não estava preocupada com o que a própria irmã estava falando dela. Ela não estava preocupando enquanto Marta estava questionando: mas Jesus, o Senhor não vai pedir para Maria vir aqui me ajudar? Estou aqui cheia de afazeres. E Jesus falou: Marta, Marta, porque anda fazendo muitas coisas, mas o que você tem que fazer você não faz. Às vezes nós estamos como Marta, fazendo tantas coisas, mas o que tem que fazer, que é uma só, nós não conseguimos fazer. E foi o que chamou a atenção de Jesus em Maria. Foi que Maria estava ali prostrada aos seus pés. E essa não foi a primeira atitude que chama a atenção de Jesus. Não foi a primeira atitude, porque quando Jesus chegou, que Lázaro estava morto, Marta foi correndo, desesperada, ansiosa, e disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, isso não teria acontecido. Maria também falou a mesma coisa, mas Maria teve uma atitude diferente. Primeiro Maria se prostrou aos pés de Jesus e o adorou, e depois ela perguntou: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Você consegue entender a diferença de duas coisas, duas palavras iguais, de duas perguntas iguais, mas de duas atitudes completamente diferentes? Alguém que questionou e alguém que primeiro o adorou. Alguém que primeiro se rendeu, alguém que primeiro se prostrou, alguém que primeiro mostrou que ele era a autoridade, que o poder estava sobre ele. E foi exatamente isso que eu acredito que Jesus amava esse lugar.
Jesus amava essa família porque cada um tinha a sua qualidade. Cada um tinha a sua maneira de atrair a atenção de Jesus, mas era uma casa onde Jesus gostava de estar e permanecer, porque chamava a atenção dele aquele lugar. Porque se não chamasse atenção, se Jesus não fosse atraído pelas pessoas, não era o lugar apenas, mas eram as pessoas que estavam naquele lugar. Jesus não teria motivo para estar dentro daquela casa. Jesus não precisava permanecer dentro daquela casa, ele poderia ir para outros lugares. Mas ele encontrou dentro daquele lugar aquilo que Jesus precisava, aquilo que Jesus sentiu que era verdadeiro, que era uma amizade verdadeira, que era relacionamento verdadeiro, que era um povo que o amava, que era alguém que preparava um lugar para ele, que era alguém que o adorava, que não estava preocupado com nada, com dinheiro, com outras coisas, nada, mas estava preocupado em estar ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus estava ministrando naquele lugar. Essas pessoas, eu fiz um pequeno resumo aqui, essas pessoas, essas características atraíam Jesus em Betânia. Certamente a gratidão de Lázaro, o serviço de Marta, a rendição e adoração de Maria. Talvez hoje a sua casa tenha sido um lugar de aflição. Quantos de nós, a gente começou falando sobre isso, que a nossa casa era um lugar de aflição, mas foi um lugar onde Jesus entrou e mudou toda a história, e mudou e tirou toda a aflição. Foi um lugar onde Jesus entrou e reinou. Um lugar onde Jesus entrou e está governando a minha casa e a sua casa. Então não importa se a sua casa hoje é uma casa de aflição, se a sua casa hoje talvez seja uma casa ainda de tristeza, não é uma casa totalmente plena na presença do Senhor, mas faça da sua casa uma Betânia. Faça da sua casa um lugar onde o Senhor goste de ficar. Faça da sua casa um lugar, um altar de adoração, aonde Jesus seja adorado nesse lugar. E saiba que nessa casa tem verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Faça da sua casa uma Betânia de gratidão. Faça da sua casa uma casa que é grata por tudo que Ele põe na mesa. Faça da sua casa uma casa de gratidão, que é grato pelo cuidado, os livramentos, por aquilo que Ele fez e tem feito na sua vida. Faça da sua casa uma Betânia onde o Senhor não vai apenas passar, Ele vai repousar, Ele vai comer, Ele vai dormir, Ele vai descansar, Ele vai permanecer nesse lugar. Porque era isso que Jesus sentia quando Ele entrava dentro dessa casa, quando Ele chegava nessa família, quando Ele entrava dentro desse lugar. Sabe, quando Ele olhava para Simão e via Simão curado ali, feliz, sentado com Ele na mesa. Quando Ele olhava para Lázaro e via Lázaro ali ressuscitado, oferecendo para Ele um banquete. Quando Ele via Marta, mesmo atribulada, Ele amava Marta. Mesmo com ansiedade, com crises de ansiedade, Jesus amava Marta. Ela só não estava entendendo algumas coisas dentro daquela casa. Como muitas vezes eu e você não entendemos algumas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. Aí a gente quer fazer 10 coisas e não faz a principal, que é oferecer a nossa casa como Betânia para o Senhor. Que é declarar que a nossa casa é Betânia, que é lugar onde Jesus mora, Jesus gosta de ficar, Jesus gosta de se assentar, Jesus gosta de ficar comigo, com você na mesa, porque ali tem os filhos que são gratos. Jesus escolheu aquela casa para edificação. Ele escolheu a casa de Marta e de Maria para edificar as pessoas que entraram dentro daquela casa. Muitas pessoas entraram dentro daquele lugar porque Jesus estava sentado ali com muitos homens na sala. Jesus estava edificando a vida daqueles homens e mulheres de Deus naquele lugar. Aquela casa foi escolhida como uma casa de edificação, um lugar para edificar as pessoas, um lugar onde, quando aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro, quando aquele cheiro, aquele perfume começou a exalar dentro daquela sala,
mudou o ambiente daquele lugar, porque aquele lugar tinha a presença do mestre. O bom perfume estava naquela sala. O bom perfume estava naquele lugar. E mesmo muitos questionando, Judas questionando, achando aquilo um absurdo. Para que quebrar, gastar? Esse é o coração das pessoas que não entendem o que é Betânia, o que é preparar um lugar para o Senhor. Muitas vezes as pessoas não vão entender por que a sua casa, ela é uma casa radical, ela é uma casa que é um pedacinho do céu, ela é uma casa onde os filhos se assentam na mesa, ela é uma casa onde não é só para comer a mesa, é para orar, é para ministrar, é para edificar a vida do filho, da esposa, é para edificar um ao outro. A sua casa é um lugar onde Jesus está. Então é uma casa que chama-se Betânia, porque um dia você esteve na aflição, um dia você esteve em algum processo talvez da sua vida, e hoje você está curado, hoje você está liberto, hoje você é grato ao Senhor. E um dia a sua casa, ela representou essa Betânia, ela representou esse lugar. Então eu quero aqui muito rápido nessa noite, mas eu quero deixar essa palavra selada no seu coração. Eu quero declarar essa palavra sobre sua vida, porque nós estamos virando de um ano para o outro. Nós estamos no começo de janeiro. Nós estamos começando esse mês, esse ano de 2024. E eu vejo que tem muitas pessoas fazendo muitas coisas. E nada tem mudado. E tem vivido as mesmas coisas. Então não é o fazer muitas coisas. Talvez você vai fazer uma coisa só. E essa coisa só vai virar uma chave dentro da sua casa. Uma coisa só vai virar algo na vida dos seus filhos. Vai virar algo no seu casamento, vai virar algo na vida da sua família. Nós sempre fazemos um resumo. O que você quer de 2024? O que você quer para esse ano de 2024? O que nós não podemos viver mais é viver no automático. Tem gente vivendo no automático igual o carro automático. O nosso carro é automático, você não precisa nem trocar marcha. Tem gente vivendo dessa forma. Está tão acostumado com o automático. Tão acostumado com o automático que faz as coisas no automático. Mas eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Se for preciso, Deus vai mudar o automático do teu carro, para você mudar a marcha, para você mudar a sua vida, para você mudar o percurso da sua vida, para você não viver mais fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas lutas, as mesmas pelejas, as mesmas tribulações. Deus está te chamando para você virar uma chave na sua vida esse ano de 2024. Deus está nos chamando para virar chaves das nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. É na nossa casa, é na vida dos nossos filhos, é na nossa vida financeira. Deus está querendo virar uma chave financeira na minha vida e na sua vida, para você entrar em lugares onde você nunca entrou, para você poder depositar aonde você nunca depositou. Deus está querendo virar chaves nas nossas vidas, mas a gente precisa sair do automático, precisa sair da zona de conforto. A gente precisa se movimentar, a gente precisa ser esse lugar de Betânia, onde Jesus gostava de permanecer. Lá tinha Marta que o servia. Lá tinha uma adoradora que se prostrava aos seus pés. Uma mulher com intimidade com a sua presença. Fez naquele ambiente um ambiente de adoração, ungiu os pés de Jesus. E aquela mulher estava fazendo algo profético. Aquela mulher não sabia que 6 dias na frente, 6 dias depois, Jesus seria morto, seu corpo seria ungido. Ela ungiu os pés de Jesus naquele lugar, antes mesmo da sua morte. Em Betânia tinha o leproso que eu já falei, e a gratidão. Betânia tinha os improváveis que ninguém dava nada, mas que eram exatamente aqueles que deram o melhor de si para atrair Jesus para Betânia. Em Betânia era um lugar que tinha muitos improváveis, mas eram exatamente os improváveis, esses improváveis,
que fizeram da sua vida o melhor para atrair o Senhor Jesus na sua casa. Que deram tudo de si, tudo que tinha, para atrair a presença do Senhor naquele lugar. Precisamos ser a Betânia de Jesus. Precisamos ser amigo de Jesus. Precisamos preparar uma mesa para Ele. Precisamos ser essa adoradora que se lança aos pés e que não tem medo do que falam, do que dizem. Precisamos ser essa adoradora que lança o unguento perfumado sobre os pés de Jesus, sem se preocupar com o valor, mas simplesmente se preocupar com a adoração, com o ambiente de adoração. Precisamos da gratidão de Simão para atrair o Senhor para a nossa casa. Precisamos ser a Betânia de Jesus, onde Ele tem prazer em ficar, onde Ele ama repousar, onde Ele ama se revelar, onde Ele ama se sentar com nós na mesa e nos alimentar. E a minha pergunta para mim e para você nessa noite: será que nós estamos sendo essa Betânia para Jesus? Será que a nossa casa espiritual, nós e a nossa casa física, ela é a Betânia que Jesus gosta de ficar? Ela é a Betânia que Jesus gosta de permanecer? Eu falei aqui apenas algumas características só de pessoas nesse lugar de improváveis que atraíam a presença de Deus para Betânia, que atraía o coração de Jesus para aquele lugar. E eu creio que nessa noite, se você meditar só um pouquinho, se você olhar para dentro de você ou para dentro da sua casa, você vai poder responder essa pergunta para você mesmo. Se você tem sido essa Betânia onde o Senhor gosta de ficar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você fizesse essa viagem Betânia comigo. Que você fosse para esse lugar, para essa cidade. Que você pudesse visualizar essa casa de homens e mulheres improváveis. Que você pudesse visualizar Marta, atribulada, ansiosa, mas preocupada em servir o mestre que estava na sua casa. Que você possa nessa noite, com seus olhos espirituais, ver Simão, um leproso que foi curado, com um coração grato, totalmente voltado para Jesus. Você possa olhar para Lázaro, aquele que era amigo de Jesus, que ele amava, ele chorou por causa de Lázaro. Jesus chorou. Ele chorou porque ele amava Lázaro, porque ele tinha Lázaro como um amigo verdadeiro. E ele estava naquela casa porque ele amava esse homem que foi ressuscitado. Ele podia colocar sua cabeça naquela mesa, podia confiar naquela casa. Ele podia descansar naquela casa, ele podia repousar naquela casa. Aquela casa, ela tinha uma mulher adoradora que parou tudo que estava fazendo. Parou tudo. Ela pegou tudo que ela tinha. Ela pegou aquele frasco de maior valor, de um grande valor. Porque tudo que ela queria era adorar a Jesus. Tudo que ela queria era oferecer a sua adoração a Ele que estava na sala ali. Ela tinha tanta gratidão por aquilo que Ele havia feito com o seu irmão. E todas as vezes que Maria encontrava Jesus, ela se prostrava diante dele. Ela se rendia diante dele. Ela se dobrava diante dele. Ela era uma adoradora. Ela foi uma adoradora em um momento de luto. Ela foi uma adoradora no momento que ela recebeu uma notícia que o seu irmão estava morto. Mas a diferença foi que ela se prostrou diante de Jesus. E a sua pergunta para ele: Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso tirou lágrimas de Jesus. Alguém que se rende ao Senhor Jesus atrai o coração de Jesus. Alguém que se quebranta na presença de Jesus atrai a presença de Deus. Alguém que se entrega a Ele, alguém que se oferta a Ele, alguém que se oferece a Ele, atrai o coração de Jesus. Uma adoradora que
adorou o Senhor naquele dia, que derramou sobre ele aquele azeite, que ungiu Jesus naquele momento, e Jesus disse: deixa ela, porque ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Então Jesus conhecia cada um dentro daquela casa, assim como Ele conhece cada um de nós aqui nessa noite. Conhece todas as nossas qualidades e defeitos, conhece todas as nossas características. Mas nessa noite eu quero te chamar a sua atenção, que se você parou de ser uma Betânia, eu quero te convidar novamente a ser uma Betânia do Senhor. Eu quero te chamar a sua atenção nessa noite para que a tua casa seja esse lugar onde Jesus tenha prazer de ficar, aonde Jesus, Ele tenha alegria de chegar nessa casa, Ele tenha alegria de repousar nessa casa, Ele tem alegria de permanecer nessa casa, mesmo com tantas dificuldades, lutas. Mas dentro daquela casa tem pessoas que preparam uma mesa para Ele, tem pessoas que servem a Ele, tem pessoas que são gratas a Ele, tem pessoas que adoram a Ele, tem pessoas que preparam um ambiente, um lugar de adoração, para que Ele permaneça sendo o centro daquela casa. Essa é a nossa Betânia, um lugar de habitação do Senhor, um lugar de moradia, um lugar de deleito do Senhor, um lugar onde um ambiente que muda todas as coisas e decretos, porque é Betânia, é lugar que muda decreto. Betânia é lugar que ressuscita os mortos. Betânia é lugar que cura a ansiedade, a depressão. Betânia é um lugar que cura o coração do luto, da dor, da perda. Betânia é um lugar que coloca uma mesa posta onde todos possam se assentar e se alimentar. Que nessa noite nós possamos ser essa Betânia do Senhor. Que nós possamos esse ano de 2024 ser uma grande Betânia. Que as pessoas possam olhar e falar: aquela casa é uma casa de testemunho. Aquela casa é uma Betânia do Senhor, porque eu conheço aquela casa. Eu conheço aquele casamento, ele foi restaurado pelo Senhor. Eu conheço aquela família que vivia no mar do lixo, comendo do lixo, da podridão dessa terra, hoje se alimenta da mesa do Senhor. Que a nossa casa seja esse testemunho, como Lázaro era um testemunho de ressurreição. A sua casa e a minha casa seja um lugar de ressurreição para as pessoas. Seja um ambiente de salvação, onde as pessoas vão entrar não só para comer, mas vão ser impactadas pela glória de Deus, vão ser impactadas pela manifestação do poder de Deus, e vão se render ao Senhor, e vão dizer: o que é que tem nessa casa? O que é que tem nessa família? O que é que tem nesse lugar? E você vai dizer: aqui é a Betânia do Senhor, o lugar que Ele gosta de ficar, o lugar que Ele gosta de permanecer, o lugar onde os sinais, os prodígios e as maravilhas dEle acontecem toda hora, um lugar onde o sobrenatural de Deus acontece, um lugar onde não se vive naturalmente, não se vive pelo que vê, não se vive pelo que se enxerga, não se vive por circunstância, mas se vive pela fé, uma fé sobrenatural. Essa é a Betânia de Deus, a Betânia do sobrenatural, a Betânia que faz o sobrenatural acontecer. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa. E nós vamos orar nessa noite para que a Betânia do Senhor permaneça dentro dessa casa. A Betânia do Senhor seja essa moradia, essa família, essa casa. Essa pessoa que prepara um ambiente para o Senhor. Essa pessoa que prepara um lugarzinho para o Senhor se assentar na mesa. Quero que você ore por essa vida. Quero que você ore por
essa Betânia, ore por essa casa. Pai, nós oramos nessa noite e declaramos que a nossa casa é a Betânia do Senhor. Mesmo que ela tenha nome de aflição, mesmo que ela tenha nome de miséria, de pessoas improváveis, mas é esse lugar que o Senhor gosta de ficar, é nesse lugar que o Senhor gosta de permanecer, exatamente nesse lugar que o Senhor opera sinais, prodígios e maravilha, é nesse lugar que a cura, é nesse lugar que a libertação, é nesse lugar que a transformação, é nesse lugar que se levanta adoradores que te adoram, que te exaltam, que te glorificam, que bendizem o teu nome, não pelo que vivem, não pelo que pensam, não pelo que acham, mas porque são os seus adoradores, os adoradores que gastam tudo que tem para levantar um altar de adoração, Senhor. Levanta, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Adoradores como Maria, levanta adoradores como Maria, que derramou o nardo perfume e exalou sobre toda a casa. Que a nossa casa seja esse lugar de testemunho, aonde haverá salvação, libertação e cura para os feridos. As portas das nossas casas estarão abertas para que entre os feridos, entre os enfermos, entre os doentes, sejam curados, porque a cura é em Betânia, a gratidão em Betânia, a rendição em Betânia, há corações quebrantados em Betânia. Quebranta corações, Senhor. Que haja corações quebrantados nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar a Betânia do Senhor sobre este lugar, a Betânia do Senhor sobre esse altar, a Betânia do Senhor sobre a comunidade, um lugar de vida, um lugar de salvação, um lugar de cura, transformação, novidade de vida, um lugar onde a tua verdade é manifesta e pregada, aonde a verdade e a justiça do Senhor prevalecerá. Eu declaro, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas no meio da igreja, no meio do seu povo. Eu declaro os bons tesouros sendo abertos na vida do teu povo, Senhor. Eu profetizo sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada filho. Aquele que está fora vai voltar, aquele que está frio vai queimar, aquele que não tem a palavra vai receber e comer a semente da tua palavra, que vai trazer salvação. Haverá cura e salvação em cada casa, em cada família. O marido que não é convertido vai ser atraído para aquele lugar, e dentro dessa casa haverá salvação. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a Betânia do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, e você quer essa Betânia dentro da sua casa, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Sai do seu lugar e vem aqui buscar essa Betânia. A Ele a glória. A Ele. É Ele, por Ele e para Ele. Amém, igreja? Vamos levantar o corpo do Senhor que foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades. Aquela cruz nem servia para Jesus. Aumentaram Ele para que servisse. Aquela cruz era preparada para nós, mas Ele se fez pecado
pecador, amaldiçoado naquele lugar, por mim, por você e para o mundo inteiro, para aquele que crê não pereça, Senhor. Por isso que estamos aqui, Pai. Vamos comer desse corpo, mas nós queremos, Pai, que esse corpo, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, tudo estava sobre o Senhor, e o Senhor levou. Por isso eu quero declarar, Senhor, ao comer esse pão, o Senhor possa nos libertar, Senhor. Que haja libertação, haja cura. O Senhor examine nosso coração, que haja uma transformação, Pai. Que haja um mover sobrenatural, porque o Teu corpo, Pai, tem um poder sobrenatural. E nós cremos, Senhor. Ao comer, eu declaro, Senhor, tudo vai voltar ao lugar. Tudo vai, Pai, visita o corpo, que esse pão ele possa ter poder. Ele tem poder, Senhor, de destravar, de ir, Pai, até o profundo do nosso ser e curar tudo que teve que curar. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser trocar o cálice com alguém, pode trocar, dizer que você está com o mesmo espírito que o dele. Está com aliança. Amém. Glória a Deus. Devolve meu grandão. Amém. Renata. Só dá um drink. Vai. Aí. Glória a Deus. Só. Tintim. Aí. Tintim. Aí, Tintim. Glória a Deus. Tintim, Luiz. Estamos no mesmo. Tintim. Aí, Tintim. Aí, filho. Tintim só. Tintim, pô. Aí. Copa aqui é o copo do. Glória a Deus. Da mesma forma, nós vamos levantar o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Amém? Esse suco, ele lava nós de toda a justiça. Amém? A Bíblia fala que ele nos justifica, ele é o advogado fiel. Eu não sei como você estava, amado, mas hoje, se você determinar, hoje é uma nova, um novo caminho. Ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas renovará. Eu creio nessa palavra. Há uma perseverança. E eu creio que tudo vai mudar. Ao beber, eu quero declarar, Senhor, como corpo, nós estamos como corpo, que toda enfermidade, seja no sangue, no corpo, no baço, no coração, venha entupida. Pessoas com problema de depressão, ansiedade, eu quero tomar esse suco, como ele tem poder de purificação, ele pode purificar todos os órgãos do nosso corpo, Pai, e trazer nosso órgão saudável. Nós declaramos, Pai, que nós precisamos do Teu sangue, o sangue do justo, que nós possamos beber, Pai, ser curado de toda enfermidade, de tudo aquilo que veio por um lugar e vai voltar para o 7, Pai. Nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podemos beber? Amém? Vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que me ministrasse. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, pelas crianças, pelos professores. Obrigado pela liderança. Obrigado por aquele que saiu da sua casa para bendizer e louvar o nome que está sobre todo nome. Pai, que continue bradando nossas vidas. Continue falando conosco. Que nós possamos, Pai, compartilhar essa pregação. Ouvi-la de novo, novamente. Para podermos, Pai, nos alinhar e ser uma casa de Betânia. Pai, nós somos a casa de Betânia. Amamos estar com o Senhor nas nossas casas, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcancem, até que Ele venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Vai com Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.